Bruce Lee, then Jean-Claude Van Damme, and then who? After Jean-Claude Van Damme, who is the next? Nobody. Why? A chocante verdade sobre Bruce Lee acaba de ser revelada por seu amigo de longa data, Bolo Yeung, que já completou 78 anos de idade. Ele revelou uma verdade escondida por trás das câmeras antes da trágica morte de Bruce Lee. Apesar da rivalidade nas telas de cinema, eles compartilhavam uma grande amizade, e Bolo Yeung decidiu finalmente vir a público. Fazem 24 anos. Por quê? Não há mais ninguém? Onde está o próximo astro? Ninguém surge? Por que não? Trazendo as respostas que milhões de fãs têm procurado há tantos anos. Por que ele de repente decidiu se pronunciar quanto a essas informações tão explícitas sobre Bruce Lee? Se quiser descobrir, fique ligado, porque vamos te contar tudo sobre por que os produtores mais poderosos de Hollywood temem as revelações de Bolo Yeung. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Papéis icônicos que tornaram Bolo Yeung famoso. O fascínio de Yeung pelas artes marciais começou em sua juventude. Ele foi cativado pela disciplina que elas exigiam. Uma mistura de esforço físico e capacidade mental. Embora inicialmente tenha se envolvido em vários estilos de artes marciais diferentes, sua primeira conquista significativa veio através do fisiculturismo. A paixão de Yeung por essa arte era extraordinária, com uma dedicação raramente vista. Sua busca incansável pela excelência física lhe rendeu o título de Mr. Hong Kong, que ele orgulhosamente manteve por 10 anos. Essa fase foi crucial, estabelecendo os alicerces do que estava por vir. Quando Yeung mudou de carreira e entrou para a indústria cinematográfica, no final dos anos 60, era a época perfeita para ele se estabelecer no mundo do entretenimento. A cena cinematográfica de Hong Kong estava crescendo e precisava de talentos novos e carismáticos que pudessem atrair as multidões. Yeung era exatamente o que a indústria precisava. Seus primeiros papéis no cinema, embora pequenos e às vezes sem sequer incluírem seu nome nos créditos, foram os primeiros passos. Mas eles foram mais do que meros papéis. Eram experiências de aprendizado. Cada papel teve uma função crítica em seu desenvolvimento, permitindo que ele refinasse suas habilidades de atuação e ganhasse conhecimentos valiosos sobre o setor. Yeung viu essas oportunidades não apenas como empregos, mas como um caminho formativo que moldaria sua carreira. Sua experiência no fisiculturismo também provou ser vantajosa para sua carreira de ator. Na tela, seu físico musculoso e seu olhar intenso fizeram dele uma escolha natural para papéis de vilão. Embora alguns possam considerar ser escalado como vilão como algo limitante, Yeung usou isso a seu favor. Ele transformou essas oportunidades em uma vitrine de seus talentos únicos, deixando uma impressão duradoura no gênero. Cada papel era uma oportunidade de mostrar suas habilidades e contribuir para sua crescente reputação. Além disso, o impacto de Yeung vai além dos personagens que ele interpretou nas telas. Ele se tornou um símbolo do potencial do esforço da persistência, inspirando muitos que desejam atingir alturas semelhantes. Sua carreira ilustra o poder da perseverança, da ambição e da capacidade de usar seus pontos fortes em seu máximo potencial. O legado de Yeung no cinema de artes marciais é definido não apenas pelos papéis que ele interpretou, mas pela influência duradoura que ele teve no gênero. O caminho de Bolo Yeung na indústria cinematográfica parece ao mesmo tempo ter sido repleto de sorte e de decisões precisamente calculadas, começando com seu notável papel em Os Heróicos, do diretor Chang Che, sem versão no Brasil. Yeung interpretou um guerreiro disciplinado e implacável, capturando a atenção tanto do público como de pessoas influentes do setor. Sua capacidade de se destacar em meio a um grande elenco chamou a atenção de figuras importantes, abrindo caminho para novas oportunidades. Após essa conquista, Yeung recebeu papéis que enfatizavam sua impressionante forma física e suas habilidades em artes marciais. Em cada set de filmagem, seu comprometimento era evidente, impressionando todos que trabalhavam com ele. Com o tempo, ele aprimorou sua habilidade de expressar emoções complexas com o mínimo de palavras, usando apenas sua linguagem corporal, o que se tornou a marca do seu estilo de atuação.
No início da década de 70, a carreira de Yeong estava em uma trajetória ascendente, ganhando força a cada papel. Diretores e produtores de cinema eram atraídos por sua presença marcante e carisma inconfundível, vendo nele as qualidades necessárias para cativar o público. Essa fama crescente o deixou mais perto de ser universalmente reconhecido no mundo do entretenimento, algo que muitos atores buscam, mas raramente alcançam. Foi uma época em que os filmes de ação de Hong Kong estavam ganhando popularidade internacional, e Yeong aproveitou esta oportunidade para deixar sua marca fora de sua terra natal. Suas atuações envolventes lhe renderam muitos fãs dedicados, especialmente nos países ocidentais, onde seu número de admiradores cresceu até formar uma multidão leal e empolgada com suas conquistas. Esse período de sucesso levou a um encontro fatídico com Bruce Lee, outro mito do cinema de artes marciais. O primeiro encontro ocorreu durante a filmagem de um comercial de cigarros Winston, um contexto improvável, mas foi onde eles estabeleceram uma importante conexão profissional. Ali mesmo Lee percebeu o potencial de Yeong, reconhecendo características nele que muitos outros haviam deixado passar despercebidas. Seu relacionamento profissional foi aprofundado durante o trabalho conjunto em Operação Dragão, um filme que até hoje continua um destaque na carreira dos dois atores. A ascensão de Yeong à fama no mundo dos filmes de artes marciais pode ser vista como uma sequência de eventos de grande sorte e conexões estratégicas, em vez de apenas um produto de suas habilidades de atuação. Seu papel inicial de destaque em Os Heróicos serviu não apenas como um trampolim para sua estreia, mas também como modelo para os tipos de papéis que ele continuaria a fazer, que dependiam fortemente de sua capacidade física, em vez de uma ampla gama de habilidades de atuação. Cada papel que veio em seguida parecia ecoar essa mesma fórmula, reforçando o tipo de personagem poderoso e fisicamente imponente. Apesar dessas limitações, Yeong continuou a aproveitar estes traços, criando lentamente uma figura pública que fosse ao mesmo tempo ameaçadora e atraente para os espectadores. Sua estratégia não consistiu apenas em aceitar papéis que correspondessem aos seus atributos físicos, mas também em aproveitar essas oportunidades para manter e expandir sua presença no setor. Essa abordagem, embora eficaz, destaca uma certa superficialidade na forma como os atores alcançam a fama, muitas vezes valorizando a aparência em detrimento da versatilidade e da profundidade de suas habilidades cênicas. Assim que sua carreira decolou, conhecer um artista marcial lendário o colocaria ainda mais no centro dos holofotes. Como Bruce Lee influenciou a carreira de Bolo Yeong. À medida que Yeong avançava em sua carreira, seu relacionamento com Bruce Lee também teve um papel crítico. A orientação de Lee e o sucesso dos projetos em que os dois colaboraram impulsionaram Yeong ainda mais para o centro das atenções, ressaltando a importância das conexões para alcançar e manter o sucesso na indústria do entretenimento. A parceria deles demonstrou como os relacionamentos podem ser cruciais, especialmente em mundos tão competitivos como o do cinema de ação. Fica claro que seu sucesso se deveu tanto ao uso estratégico de sua imagem e relacionamentos quanto à sua habilidade como ator. Sua história é um exemplo convincente de como fatores externos, como a aparência, saber aproveitar o momento certo e fazer boas conexões, podem moldar uma carreira, às vezes mais do que apenas o talento do indivíduo. Essa perspectiva pode parecer simplista, mas traz uma visão realista da dinâmica do estrelato, especialmente em gêneros cinematográficos de nicho, como o de artes marciais, onde a habilidade física muitas vezes supera a profundidade dramática. A filmagem de Operação Dragão representou um ponto de virada tanto para Bruce Lee como para Bolo Yeong, embora por razões muito diferentes. Para Lee, este filme seria seu último, já que ele faleceria inesperadamente, consolidando seu status como uma lenda das artes marciais. Já para Yeong, o filme marcou o início de sua carreira internacional. O enorme sucesso do filme permitiu que ele conseguisse mais papéis e construísse uma carreira significativa na indústria cinematográfica. Em Operação Dragão, Yeong fez o papel do poderoso braço direito do vilão principal. Sua cena de luta com Lee é conhecida por sua precisão e foi reconhecida como uma das batalhas mais bem coreografadas da história do cinema. Esta cena em particular mostra um nítido contraste entre os movimentos rápidos e ágeis de Lee e a força bruta e físico imponente de Yeong. Lee, conhecido por seu perfeccionismo, se envolveu muito na elaboração de cada sequência de luta, garantindo que cada movimento fosse não apenas visualmente impactante, mas também significativo dentro do contexto da história. Yeong trouxe sua experiência em fisiculturismo e artes marciais para essas sequências, aprimorando as cenas com sua compreensão de movimentos físicos complexos.
pode ser uma surpresa para muitos saber que, apesar da intensa rivalidade nas telas, Lee e Young tinham um relacionamento amigável fora das câmeras. Essa conexão pessoal contribuiu significativamente para a química que eles demonstravam durante seus confrontos cinematográficos. A ascensão de Lee à fama foi repleta de detalhes dignos de nota. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1940, e não em Hong Kong como muitos acham. Ele foi para Hong Kong durante sua infância, quando seus pais se mudaram para lá. As primeiras interações de Lee com a indústria cinematográfica foram por meio de seu pai, que era uma estrela da ópera cantonesa, e usou sua influência para apresentar seu filho à atuação desde muito jovem. Lee até apareceu como substituto de um bebê americano no filme Garota de Golden Gate, sem versão no Brasil, que foi sua estreia extra-oficial no mundo do cinema. Contrastando fortemente com o início precoce de Lee no mundo da atuação, o caminho de Young até o cinema foi menos direto. Inicialmente um fisiculturista, Young só mais tarde passou a atuar, deixando sua marca internacional com Operação Dragão. Esse contraste significativo destaca os diferentes caminhos que cada ator percorreu para alcançar a fama. O caminho de Lee foi um tanto predeterminado pelo envolvimento de sua família na indústria do entretenimento, proporcionando uma exposição precoce ao mundo dos filmes e amplas oportunidades de atuar. Por outro lado, a jornada de Young começou depois que ele já tinha se estabelecido em um mundo completamente diferente. Olhando para suas histórias durante e depois de Operação Dragão, fica claro que, embora o filme tenha aberto muitas portas para Young, para Lee aquele seria o ato final. Essa dualidade entre seus destinos, a ascensão de Young ao estrelato e a morte prematura de Lee, ressalta a natureza imprevisível da indústria cinematográfica. Um único projeto pode ser simultaneamente um grande salto para um ator e o ápice final para outro. A ascensão de Bruce Lee ao topo da indústria cinematográfica foi semelhante a uma dança complexa, mas sua história trazia as marcas das típicas narrativas de sucesso vistas em Hollywood. Desde cedo, Lee se envolveu em artes marciais, começando seu treinamento de Wing Chun aos 13 anos sob o comando do habilidoso mestre Ip Man. Seu treinamento não consistia apenas em lutar, ele também fez estudos filosóficos na Universidade de Washington. Lá, ele desenvolveu sua própria arte marcial, o Jeet Kune Do, que enfatizava a praticidade, adaptabilidade e velocidade, diferenciando-se dos estilos mais rígidos e tradicionais que predominavam na época. A carreira de Lee como professor, que começou em Seattle e mais tarde se expandiu para Oakland e Los Angeles, sabiamente o colocou no mundo da elite de Hollywood. Este foi provavelmente um movimento estratégico de Lee, permitindo que ele se misturasse às celebridades ensinando artes marciais a elas, ganhando assim uma posição inicial na indústria do entretenimento. Seu primeiro papel de destaque foi como Kato, na série de televisão O Besouro Verde. Ali ele mostrou suas habilidades únicas em artes marciais, mas a curta duração do programa, que foi encerrado após 2 anos, limitou o impacto do papel na sua carreira nos Estados Unidos. No entanto, o papel lhe trouxe um surpreendente aumento de popularidade em Hong Kong, rapidamente o tornando uma estrela em seu país natal. Infelizmente, esse reconhecimento pouco fez para mudar a tendência de Hollywood de sempre escalá-lo para papéis asiáticos estereotipados. Insatisfeito com os personagens limitados e estereotipados disponíveis nos Estados Unidos, Lee tomou uma decisão prática de retornar a Hong Kong. De volta a um território mais familiar, ele rapidamente conseguiu um papel em O Dragão Chinês, de 1971, um filme que quebrou recordes de bilheteria e o estabeleceu firmemente como uma figura proeminente do cinema asiático. Depois desse papel, ele continuou com sucessos ainda maiores em O Voo do Dragão e A Fúria do Dragão, onde assumiu várias funções, incluindo ator, escritor e diretor. Esses filmes superaram seus trabalhos anteriores, e sua memorável cena de luta com Chuck Norris em O Voo do Dragão é particularmente lembrada por sua demonstração de domínio das artes marciais e direção inovadora. Nos bastidores deste famoso filme, uma amizade surpreendente e profunda surgiu, levando a um momento-chave na história das artes marciais: a curta mas poderosa vida de Bruce Lee. O triunfo final de Lee veio com Operação Dragão, uma grande parceria entre as indústrias cinematográficas dos Estados Unidos e de Hong Kong. O enorme sucesso do filme, que gerou mais de 200 milhões de dólares em bilheteria por todo o mundo, estava prestes a lançá-lo a um novo nível de estrelato. Tragicamente, Lee faleceu no mesmo ano, aos 32 anos de idade. Sua morte repentina gerou grande polêmica e especulação, adicionando uma camada de tristeza ao seu legado.
Ao longo de sua carreira, Lee não foi apenas um artista marcial. Ele foi uma figura revolucionária que desafiou e mudou as representações estereotipadas dos atores asiáticos em Hollywood. Seu impacto estendeu-se além da indústria cinematográfica. Ele se tornou um ícone cultural, personificando a luta contra os estereótipos racistas do cinema da época. A vida de Lee foi uma mistura de importantes conquistas e perdas profundas, destacando os custos pessoais muitas vezes associados a mudanças inovadoras no cenário cultural e do entretenimento. Sua história é um lembrete marcante da natureza traiçoeira da fama e das duras realidades da indústria do entretenimento, mostrando tanto sua capacidade de se elevar sobre as dificuldades, quanto de explorar novos caminhos. Sua influência duradoura continua sendo objeto de admiração e análise, mostrando sua mistura única de talento, ambição e busca incansável pela autenticidade artística. O último dia de Bruce Lee parecia comum quando ele estava cuidando de seus afazeres diários em Hong Kong, discutindo um possível papel em seu próximo filme, O Jogo da Morte. Ele passou a manhã com seu produtor, uma etapa rotineira na preparação para projetos futuros. Mais tarde, ele visitou o apartamento de Betty Ting Pei, uma conhecida atriz taiwanesa. Lee vinha sofrendo de dores de cabeça, sinais de problemas de saúde que ele não deveria ignorar. Na casa de Betty, quando sua dor de cabeça piorou, ela lhe ofereceu um comprimido para aliviar a dor. Esse comprimido, que continha um tranquilizante, tinha como objetivo trazer alívio à sua dor. Lee, confiando no gesto dela, tomou o remédio e decidiu descansar. O que deveria ser um breve cochilo se transformou em algo muito mais grave. Quando a hora do jantar se aproximou e Lee não apareceu, Betty foi ver como ele estava. Ao encontrá-lo inconsciente, ela entrou em pânico e ligou para seu produtor pedindo ajuda. O produtor chegou rapidamente, mas não conseguiu acordar Lee. Eles então decidiram chamar um médico, que tentou técnicas de ressuscitação por cerca de 10 minutos, mas Lee permanecia inconsciente. Eles correram para o Hospital Queen Elizabeth, mas, tragicamente, ao chegarem lá, Lee foi declarado morto. Sua morte repentina causou choque em todo o mundo e entristeceu profundamente milhões de seus fãs que o admiravam por seus filmes de ação dinâmicos e suas proezas nas artes marciais. A autópsia revelou que Lee morreu de edema cerebral agudo, uma condição grave em que o cérebro incha rapidamente. Esse inchaço foi causado por uma reação adversa à combinação de ingredientes do comprimido que ele tomou, agravada pelo tranquilizante. O inchaço do cérebro é particularmente perigoso porque ele comprime o órgão contra o crânio, esmagando vasos sanguíneos e estruturas vitais do cérebro. Essa pressão interrompe o fluxo normal do sangue e reduz o fornecimento de oxigênio ao cérebro, o que pode causar danos irreversíveis e, como no caso de Lee, até mesmo a morte. Há muitas razões pelas quais o edema cerebral pode ocorrer. Pode ser devido à ingestão de medicamentos, ferimentos na cabeça, derrames, tumores cerebrais, infecções como encefalite e meningite, e problemas como cetoacidose diabética relacionada a doenças do metabolismo. O edema cerebral de grande altitude é outro tipo. Ele ocorre em altitudes acima de 4 km e causa sintomas neurológicos graves, se não for tratado rapidamente. Os sintomas do edema cerebral podem diferir com base na gravidade e no que o causou, mas geralmente incluem dores de cabeça, náuseas, vômitos, alterações na visão e no estado mental. Os primeiros sinais podem ser sutis, como sonolência, dificuldade de pensar, mudanças de personalidade e problemas de memória. Em casos muito graves, podem ocorrer aumentos repentinos na pressão arterial e dificuldade para respirar. Para diagnosticar o edema cerebral, os médicos geralmente examinam o histórico médico do paciente, realizam um exame neurológico e usam exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Essas técnicas ajudam a determinar a extensão e a causa do inchaço. Às vezes, pode ser necessário um dispositivo especial para medir diretamente a pressão dentro do crânio. O tratamento para o edema cerebral se concentra em reduzir o inchaço e atacar a causa raiz. As intervenções geralmente incluem administrar medicamentos como corticosteroides para diminuir a inflamação, diuréticos como manitol, para reduzir o acúmulo de líquidos e solução salina hipertônica para extrair água do cérebro. Em casos mais críticos, podem ser necessárias opções cirúrgicas, como remover parte do crânio para diminuir a pressão, fazer um furo para drenar o líquido do cérebro ou tentar redirecionar o fluido. Os tratamentos não médicos também são importantes. Levantar a cabeceira da cama pode ajudar a diminuir a pressão dentro do crânio. Manter o ambiente calmo e pouco iluminado também evita que o paciente fique agitado. Além disso, monitorar os níveis de fluidos e eletrólitos é fundamental.
bem como controlar a temperatura corporal com redutores de febre e garantir o fluxo de ar adequado para controlar os níveis de dióxido de carbono. Infelizmente, este evento repentino e estranho mudaria para sempre os filmes de artes marciais, deixando para trás uma mistura de grande sucesso e profunda tristeza. O que sabemos sobre o inchaço cerebral fatal de Bruce Lee? A forma como Bruce Lee morreu aponta para uma questão mais ampla nos setores de saúde e entretenimento em relação aos cuidados prestados às celebridades. A fama de Lee pode ter influenciado no tratamento superficial dado a sua condição e as escolhas feitas ao identificar seus sintomas. A reação daqueles ao seu redor, desde a atriz que lhe deu um comprimido sem receita médica até as tentativas apressadas e ineficazes de reanimá-lo, refletem uma falta de preparação e supervisão médica adequada. A morte prematura de Lee por edema cerebral, uma condição grave que envolve inchaço do cérebro, coloca sérias dúvidas sobre se uma intervenção médica mais precoce poderia ter salvado sua vida. O edema cerebral pode ser tratado de várias maneiras, como o uso de diuréticos para reduzir o acúmulo de líquido, esteroides para diminuir a inflamação e solução salina hipertônica para retirar o excesso de líquido das células cerebrais. Esses tratamentos são mais eficazes quando administrados precocemente, levantando dúvidas sobre se um atendimento médico mais rápido e adequado poderia ter mudado o resultado para Lee. Uma intervenção médica rápida era crucial e demonstraria uma preocupação mais ampla na gestão da sua saúde. Devido às suas vidas luxuosas e ao intenso assédio do público, as celebridades muitas vezes enfrentam pressões significativas que podem comprometer seus cuidados de saúde. A morte da atriz Natasha Richardson, que também teve complicações relacionadas a uma lesão no cérebro agravada por um edema cerebral, ressalta esse problema. Sua situação foi complicada por um hematoma epidural, que é um sangramento entre o crânio e a cobertura externa do cérebro. O impacto do falecimento de Lee repercutiu na indústria do entretenimento, afetando fortemente indivíduos como Bolo Yeung. Yeung frequentemente relata como o caráter e o domínio de Lee nas artes marciais influenciaram profundamente sua própria vida e carreira. Lee não foi apenas um ícone do cinema, mas um mentor de Yeung durante a produção de Operação Dragão, quando Lee generosamente compartilhou sua experiência em Wing Chun, uma arte marcial conhecida por seu foco no combate corpo a corpo e respostas rápidas. Yeung aprendeu lições valiosas sobre equilíbrio, velocidade e precisão que ele considerou inestimáveis vindas de uma lenda como Lee. Refletindo sobre a influência de Lee e seu fim trágico, não podemos deixar de considerar como a saúde das celebridades é tratada. Seriam as celebridades vistas apenas como artistas que devem sempre nos entreter? Ou há uma preocupação genuína com sua saúde pessoal que corresponda à atenção que o público coloca sobre elas? As mortes de Lee e Richardson servem como lembretes importantes das vulnerabilidades que estão por trás dessas imagens públicas. Elas trazem à tona a necessidade de uma reavaliação de como os problemas de saúde das celebridades são abordados, enfatizando a necessidade de um atendimento médico rápido e eficaz, que muitas vezes é esquecido quando estamos sob pressão. Durante um dia típico de filmagem de Operação Dragão, um filme ousado que desafiou Bruce Lee, as habilidades dele eram colocadas à prova, exigindo que ele provasse ser capaz de atender às expectativas do roteiro. Bolo Yeung relembra que Lee aceitou o desafio com calma e que até mesmo uma luta aconteceu em um dos cantos do estúdio. Uma multidão rapidamente se formou para assistir. Um dos figurantes se moveu agressivamente em direção a Lee, mas logo se arrependeu quando Bruce, com uma velocidade incrível, acertou um soco em sua cabeça. Os espectadores, assim como o desafiante, ficaram chocados com a rapidez e precisão de Lee. Ele, no entanto, não comemorou sua vitória. Em vez disso, Bruce se ofereceu para ajudar o figurante a melhorar sua técnica de luta. Yeung também falou sobre a ênfase de Lee na importância da dieta para a boa forma física. Embora muitos pensassem que as habilidades físicas de Lee se deviam ao seu treinamento intenso, o próprio Lee as atribuía à sua dieta, que era rica em alimentos integrais e proteínas magras. Ele tratava seu corpo com muito cuidado, acreditando que o que comia afetava diretamente seu desempenho. Yeung foi influenciado pela abordagem de Lee e seguiu uma dieta rigorosa para se manter em forma, o que se tornou crucial para sua identidade no mundo do cinema de artes marciais. Após a morte de Lee, Yeung se tornou uma figura conhecida na indústria cinematográfica de artes marciais, sempre lembrado por seu físico imponente e forte, e por suas representações autênticas das artes marciais. Sua dedicação em manter o condicionamento físico era semelhante à de Lee, enfatizando a importância da dieta e do treinamento rigoroso.
Essa abordagem não apenas manteve Young nas melhores condições físicas, mas também o ajudou a honrar o legado de Lee ao continuar a promover o estilo de vida disciplinado que ele ensinava. No entanto, os detalhes da morte de Lee continuam sendo um assunto polêmico entre seus fãs. Os relatos oficiais afirmam que ele morreu de causas naturais, mas alguns fãs não acreditam nisso. Eles sugerem que a morte de Lee não foi acidental, mas sim orquestrada por forças externas. Uma teoria popular é que Lee tinha conflitos com as máfias chinesas, conhecidas como as Tríades. De acordo com essa teoria, Lee se recusou a pagar ao ser extorquido pelas Tríades, e em retaliação, elas conseguiram disfarçar seu assassinato como uma morte natural. Esses fãs argumentam que a fama e influência internacional de Lee fizeram dele um alvo para estes grupos poderosos. As Tríades chinesas, uma rede de organizações criminosas, têm uma longa história que começa no século XVII. Originalmente, esses grupos se formaram como sociedades secretas, como os Hongmen, que tinham o objetivo de derrubar a dinastia Qing e restaurar a dinastia Ming. Essas sociedades operavam sob rígidos códigos de conduta e consideravam cada membro como um irmão, o que estabeleceu as bases para sua hierarquia e sua forma de agir. Com o tempo, elas evoluíram para entidades criminosas mais organizadas, envolvendo-se em diversas atividades ilícitas. Durante a dinastia Qing, as Tríades começaram como grupos patrióticos que tinham o objetivo de resistir ao que consideravam como interferência estrangeira. No entanto, à medida que a dinastia Qing enfraqueceu, esses grupos começaram a se envolver em atividades revolucionárias. Eles foram até recrutados pelo Kuomintang durante a Era Republicana para atacar seus inimigos políticos. Notavelmente, a Gangue Verde, um grupo proeminente da Tríade, teve um papel no massacre de 1927 que assassinou membros do Partido Comunista Chinês em Xangai. Após sua morte prematura, muitas perguntas e muito a se descobrir ainda permanecem, com alguns eventos levantando dúvidas até hoje. A influência oculta dos grupos criminosos sobre as celebridades. Depois de estabelecer a República Popular da China em 1949, o novo governo reprimiu as sociedades secretas, forçando muitos membros da Tríade a fugir para lugares como Hong Kong, Macau e Taiwan. Nessas regiões, elas continuaram suas atividades, com foco no comércio de substâncias ilegais, extorsão, jogos de azar e prostituição. Hong Kong, em particular, tornou-se o centro das operações das Tríades, com grupos como Sun Yee-on, 14K e Wo Xing-wo ganhando destaque. Em Hong Kong, as Tríades já estiveram envolvidas em inúmeras atividades criminosas. Elas extorquem dinheiro de empresas locais, controlam o comércio de drogas e se envolvem em conflitos violentos com gangues rivais. A cidade murada de Kowloon, por exemplo, foi um reduto notório das Tríades até sua demolição no início da década de 90. Esta área, em grande parte sem lei, proporcionou um refúgio seguro para esses grupos criminosos. O governo colonial britânico em Hong Kong adotou uma abordagem de não intervenção em relação à cidade murada de Kowloon, o que permitiu que as Tríades crescessem livremente. Elas prosperaram em um ambiente com pouca interferência das autoridades, lucrando substancialmente com vários empreendimentos ilegais. A década de 60 teve cerca de 60 gangues das Tríades em Hong Kong, com cerca de 1 a cada 6 pessoas supostamente associadas a esses grupos. Apesar das inúmeras medidas repressivas, as Tríades adaptaram-se e continuaram as suas operações. Elas diversificaram suas atividades para incluir lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de pessoas. A polícia de Hong Kong criou o Gabinete do Crime Organizado e das Tríades para combater esses grupos, mas a sua influência ainda persiste. As estimativas sugerem que há até 100 mil membros das Tríades atualmente ativos em Hong Kong. A cultura das Tríades também invadiu a mídia popular, com filmes, obras de arte e videogames muitas vezes retratando suas atividades. Essas aparições imortalizaram as Tríades na imaginação do público, complicando ainda mais os esforços para conter sua influência. A capacidade das Tríades de se adaptarem e manterem suas operações em diferentes regiões e sob diversos climas políticos ressalta sua resiliência como organizações criminosas. O alcance das Tríades estende-se para além de Hong Kong. Em lugares como Macau, elas se envolveram na indústria de cassinos, usando-a como fachada para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Da mesma forma, em Taiwan, elas se envolveram em empreendimentos criminosos semelhantes, aproveitando o ambiente local para expandir sua influência. A teoria do envolvimento das Tríades na morte de Bruce Lee persiste até hoje, apesar da falta de evidências sólidas.
Essa polêmica reflete a profunda desconfiança do público nas explicações oficiais dadas pelas autoridades. A especulação em torno da morte de Lee destaca um tema comum nas histórias de muitas figuras públicas. Quando suas mortes são repentinas e inesperadas, o público muitas vezes procura explicações que vão além do que é relatado oficialmente. Esta busca por explicações alternativas é alimentada por uma desconfiança generalizada nas autoridades e pela crença de que as verdadeiras causas desses eventos trágicos estariam sendo escondidas do público. A repentina ascensão de Bruce Lee à fama internacional não passou despercebida e, de acordo com algumas teorias, atraiu a atenção de grupos criminosos que exigiam uma parte dos lucros de seus filmes. Essas teorias sugerem que, quando Lee se recusou a dar qualquer dinheiro a esses grupos, ele se tornou alvo de suas atividades criminosas. Supostamente, esse grupo teria a capacidade de orquestrar ações muito elaboradas e poderia ter adulterado a medicação de Lee, substituindo seus remédios habituais para dor de cabeça por algo mortal. A ideia de que uma organização criminosa poderia realizar uma operação tão precisa e secreta, fazendo com que um assassinato parecesse um acidente médico, não é absurda, considerando o que sabemos de suas capacidades e motivações. Os defensores desta teoria apontam para vários aspectos suspeitos do último dia de Lee. Eles alegam que a atriz em cujo apartamento Lee passou suas últimas horas fazia parte de uma conspiração maior contra ele. Alguns sugerem que Betty, a atriz, foi usada para atrair Lee para um cenário vulnerável onde ele poderia ser facilmente envenenado. As declarações supostamente inconsistentes e vagas de Betty sobre os eventos que levaram à morte de Lee também aumentam a suspeita quanto ao seu envolvimento. Além disso, a investigação sobre a morte de Lee foi concluída de forma estranhamente rápida, com as autoridades aceitando a declaração de morte acidental sem fazerem muitas perguntas. De acordo com aqueles que acreditam nesta teoria, essas circunstâncias sugerem que houve uma tentativa deliberada de encobrir a verdadeira causa da morte de Lee, foi orquestrada por pessoas poderosas com meios de manipular a situação. Somando-se a isso, há alegações de que Lee incomodou figuras influentes da indústria cinematográfica ao abrir sua própria produtora em vez de trabalhar para os estúdios maiores e já estabelecidos. Alguns acreditam que a indústria cinematográfica da época estava sob a influência da máfia local, que exigia uma parte dos lucros de todas as produtoras. Lee e vários de seus colegas teriam sido pressionados por essa máfia. Ao eliminar Lee, o grupo criminoso poderia estar alertando outras pessoas do setor para não desafiá-los. Essas teorias também sugerem que a violência dirigida a Lee não foi um incidente isolado, mas parte de uma campanha mais ampla para intimidar sua família. Essa teoria se estende ao filho de Lee, Brandon, cuja estranha morte anos depois é vista por alguns como parte do mesmo padrão de perseguição. Essa segunda tragédia é usada para argumentar que houve um esforço conjunto para exercer controle e incutir medo entre as celebridades, garantindo que ninguém desafiasse a autoridade da máfia dentro da indústria do entretenimento. Embora especulativas e sem provas concretas, essas teorias refletem um ceticismo profundo em relação aos relatos oficiais fornecidos pelas autoridades. Elas alimentam uma narrativa mais ampla de desconfiança e suspeita, que muitas vezes envolve mortes inesperadas de celebridades. Esse ceticismo está enraizado na crença de que a indústria do entretenimento e suas figuras mais poderosas podem esconder acontecimentos significativos para proteger seus interesses. No caso de Bruce Lee e mais tarde de seu filho, a continuidade dessas teorias destaca o desejo do público por uma investigação mais completa e por maior transparência em casos que parecem duvidosos. Essa polêmica interminável e as discussões que ela gera mostram a profunda preocupação do público com a justiça e a verdade, especialmente em situações que envolvem indivíduos famosos, cujas vidas e mortes estão sujeitas a grande observação e especulação. Seria a verdade sobre a morte de Bruce Lee maior do que foi oficialmente declarado? Haveria algo mais profundo que algumas pessoas estão tentando esconder? O que você acha das revelações de Bolo Yeung? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar sabendo de mais histórias fascinantes como essa.